A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazaré, Filho do Deus vivo, Criador dos céus, da terra e do universo. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, que liberta, que transforma, que salva, que batiza com o Espírito Santo, que escreve o nome no livro da vida, que abençoa a vida na terra e leva para morar eternamente no céu eterno de glórias, através da sua morte e cruz, para que o aceita como único e suficiente Salvador da sua vida. A Ele hoje sempre, eternamente, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Salmos 23. O Salmos 23 foi escrito por Davi há 3.000 anos atrás. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, é o nosso Deus poderoso, maravilhoso, falando de Gênesis a Apocalipse. Eu quero trazer aqui algo profundo sobre os Salmos 23. Uma clareza, uma profundidade que irá transformar a sua vida através de um vídeo áudio. O Salmos 23 é bênção. Davi, um dos 3 maiores reis da história, há 3.000 anos ele escreve esses salmos, que vou narrar para você aqui. Vamos ler aqui a Santa Palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guie-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse salmo é muito poderoso, como todos os salmos, como a Bíblia Sagrada. Eu vou trazer para você aqui uma palavra poderosa sobre o Salmo 23, salmo escrito por Davi, para abençoar a sua vida, transformar a sua vida, trazer uma clareza, trazer algo nunca visto sobre o Salmo 23, para ter uma transformação poderosíssima que vai impactar você, sua casa e sua família. Porque Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. Não sei o que falo. É Deus que coloca as palavras na minha boca. Ele que me abençoa para transmitir para você o pão do céu, o melhor do céu, para a honra e glória do seu santo nome. Jesus é grande, é poderoso, é fiel. Aceite nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador da sua vida, para Ele salvar você, sua casa, sua família, abençoar você e sua família, sua casa aqui na terra, e no final da sua vida, você irá morar eternamente no céu eterno de glórias, para a honra e glória de Deus Pai Santo e Eterno. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é fiel. Amém! A paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo Nazaré, Filho do nosso Deus vivo, nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, liberta, transforma, salva, batiza com o Espírito Santo, escreve o nome do livro da vida e leva para o céu de glórias através da sua morte de cruz. A Ele hoje sempre eternamente, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Salmos 23, Salmos escrito por Davi há 3.000 anos. Quero trazer aqui uma clareza, algo poderoso sobre o Salmo 23, uma introdução poderosa para abençoar você, sua casa e sua família, porque Deus é grande, é poderoso, Deus é fiel. A maioria das pessoas lê o Salmos 23 quando está com medo, estão cansados ou desesperados. Eles sussurram em quartos de lugares que estão passando por dores, por tristezas. Então eles ocorrem para ler o Salmo 23. Mas poucos o compreendem. É como não entender isso, não vivenciam isso. O Salmo 23, ele não é um poema para consolo. Ele é uma declaração dos direitos constitucionais daqueles que servem a Deus, daqueles que pertencem a Deus, daqueles que são servos do Senhor Deus. Glória a Deus. Ele começa com uma declaração poderosa de relacionamento. O Senhor é meu pastor. Essa única frase é um segredo poderoso. E tudo mais decorre dessa revelação. O Salmo 23, se você entender bem, é um salmo poderoso que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É uma linda declaração.
Um pastor, ele não trabalha com as ovelhas pertencem ao pastor. Essa é a primeira verdade que a maioria das pessoas ignora. Quando você pertence a Deus, você serve a Deus, o sustento de Deus sobre a sua vida é certo, porque Deus lá lhe sustentar e lhe abençoar. Glória a Deus. Deus é responsável por você, porque você serve a Ele é o seu pastor. E nada para você vai faltar. A outra declaração é muito linda. Não é uma oração, mas uma conclusão. Glória a Deus. É muito poderoso o Salmo 23. A outra declaração é uma consequência legal da propriedade. A carência é a ausência de oferta, e a oferta desaparece quando a liderança é aceita. Deus é muito poderoso. O Salmo 23, escrito por Davi há 3.000 anos, ele mostra, nas suas palavras, o reconhecimento do poder de Deus e de que Deus provê aquilo que está precisando, como também sob proteção. Então, quando você se submete a Deus, a falta que vier na sua vida, ela perde a sua autoridade. A falta não tem autoridade sobre a sua vida, sobre a sua pessoa. O Salmo 23 diz: Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Se você observar bem que Ele te faz feliz. Por quê? Porque as pessoas não sabem descansar. As pessoas pensam que descansar é preguiça, mas descansar é um sinal de confiança. Só as ovelhas que confiam no seu pastor, que é em Deus, falando de nós, deitam em pastagens verdejantes, que representa a provisão constante. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é poderoso. Então, Deus te conduz a viver uma vida abençoada. Ele te conduz à sustentabilidade. Ele te conduz às águas tranquilas. As águas calmas não significam apenas paz. Trata-se de clareza. A água turbulenta distorce a reflexão. Quando seu espírito está inquieto, você não consegue enxergar quem você é realmente. Então Deus te leva a ambientes onde a sua identidade é restaurada. Deus é o teu pastor. Onde a sua visão é corrigida e onde a sua alma pode beber sem medo. Ele restaura a sua alma. Glória a Deus. Como diz, restaura a minha alma. Restauração não é reparo, é um retorno à intenção original. Muitas pessoas são funcionais, mas não se sentem realizadas. Elas estão ocupadas, mas quebradas. Restauração significa que Deus te reconduz ao propósito para o qual você foi criado, sobre o que você é, porque Ele é Deus, Ele te ama. Glória a Deus. Glória a Deus. Não se trata de como sobreviver mais uma semana. Deus te cura, Deus te realinha. Glória a Deus. Em seguida veio uma frase impactante. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Glória a Deus. A retidão não significa a perfeição moral. É o posicionamento correto. Quando você está no lugar errado, até mesmo as bênçãos se tornam fardos. Deus te guia não apenas porque te ama, mas porque a sua reputação é ligada à tua obediência. Quando você caminha em harmonia, sua vida se torna a prova de que o reino dos céus é contigo. Deus é contigo. Deus é poderoso. Glória a Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, entenda que você também o atravessa. Não se pode acampar ali. Os vales são passagens temporárias, não endereços permanentes. Glória a Deus. É apenas uma sombra. Uma sombra não tem substância. O medo amplifica aquilo que não tem poder. A presença de Deus na sua vida transforma o perigo em disciplina e a escuridão em direção. Você passa pela luta, mas Deus está contigo. Glória a Deus, porque você não pode temer o mal, porque Deus está contigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem que confiar em Deus. Glória a Deus. Deus é grande e poderoso. Deus é proteção. Deus é refúgio bem presente na hora da angústia, como diz no Salmos 46. Mas aqui é sobre o Salmo 23. Proteção não significa ausência de problemas. Deus te protege, mas Ele te treina nos problemas.
E a garantia de Deus na tua vida, a companhia de Deus apresentando na tua vida, é o que te abençoará durante toda a vida. Glória a Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara corrige os inimigos. Glória a Deus. Conforto nem sempre significa maciez. Às vezes o conforto está em saber que você está sendo guiado, mesmo quando não entenda a raiz do problema. Glória a Deus. Glória a Deus. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Deus não remove inimigos para te abençoar. Em muitos casos. Em outros casos, Deus destrói os teus inimigos. Em outros casos, Deus coloca os teus inimigos para longe. Deus trata de várias formas com os teus inimigos. Depende muito da situação. Mas vai existir situações que Ele não remove. Ele usa os teus inimigos para te abençoar. Glória a Deus. E em muitos casos, Deus usa os inimigos para te exibir. A mesa não é comida de sobrevivência. É uma festa. Quando você caminha com propósito, a oposição se torna plateia. Os teus inimigos vão ver Deus te abençoar e Ele vai se tornar plateia. Muitos inimigos teus, Deus pode afastar. Outros abrir a terra e descer e outros colocar como plateia. Depende da ocasião, como eles se levantam contra ti. Porque Deus é amor, mas Ele é justiça. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoa além da tua necessidade para que a tua vida se torne um recurso para os outros. O excesso é responsabilidade. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão. Perceba que você não corre atrás de bênçãos quando você caminha com Deus. As bênçãos lhe perseguem. A misericórdia corrige o seu passado. A bondade garante o seu futuro. E não diz, às vezes, dias que todos os dias da sua vida serão difíceis. Mas a bondade, mesmo na luta, os dias difíceis, ela está dizendo, os dias serão difíceis, mas a bondade de Deus está contigo para te livrar dos dias difíceis. A maioria das pessoas desconhece essa verdade sobre o Salmo 23. Não se trata de fazer com que Deus faça as coisas por você. Trata-se de você submeter a vontade e o querer de Deus e ser fiel a Deus, obedecer a Deus na tua vida. Assim, tudo que Ele tem vai fluir naturalmente para a sua vida. O que Deus quer te abençoar vai fluir naturalmente para a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. Glória a Deus. Deus é verdadeiro e é fiel. A carência perde a voz. O medo perde o seu poder. E o propósito assume a liderança. É aquilo que Deus tem contigo. Glória a Deus. Para você não perder o curso da sua vida. Quando você entender isso, sua vida nunca mais será a mesma. A maioria das pessoas encara o Salmo 23 como uma oração de emergência. Como eu falei, algo para ser lido quando a vida está desmoronando. Mas a primeira verdade fundamental escondida à vista de todos, glória a Deus, Salmo 23 não é um poema de consolo, como eu falei. Trata-se de um pacto governamental de provisão. E essa provisão está enraizada no relacionamento com Deus, não na necessidade. É aí que a maioria das pessoas erra o alvo. As pessoas leem o Salmo 23 da perspectiva de como se tivesse numa condição difícil, porque as pessoas passam, e lá é o refúgio. Mas quem dá a vitória é Deus. Glória a Deus. Ele tem uma declaração inicial, o Senhor é meu pastor. Não é linguagem poética, é uma declaração de propriedade e liderança. Deus é o meu pastor, Ele me abençoa e nada me faltará. Glória a Deus. Glória a Deus. Na época de Davi, um pastor não visitava as ovelhas ocasionalmente, nem as ovelhas contratavam um pastor quando estavam com fome. As ovelhas pertenciam inteiramente ao pastor. Davi ia guiar as ovelhas e as ovelhas pertenciam a Davi. Davi, glória a Deus. Então Davi, ele orientava as ovelhas e elas eram submetidas a Davi, que era o pastor das ovelhas. Entenda que a sua segurança, a sua mobilidade, a alimentação e sobrevivência dependiam inteiramente de quem os liderava. E hoje você, trazendo para a nossa vida, dependemos completamente de Deus sobre tudo isso para a nossa vida. Davi estava anunciando que a sua vida estava sob o governo de Deus. Essa única frase estabelece a jurisdição. E onde quer que o governo seja estabelecido, que é o reino de Deus, a responsabilidade está com Deus. Glória a Deus. Deus
é responsável pela sua vida. E quando alguém submete a Deus, o fornecimento de recursos passa a ser obrigação do líder. As ovelhas, elas estavam submetidas a Davi, que era o pastor das ovelhas. E Davi trazia a provisão para as ovelhas. Você, como servo do Senhor, que serve a Deus, Deus traz a provisão para a sua vida. Davi, como líder das ovelhas, tem a obrigação de ajudar as ovelhas, manter as ovelhas bem tratadas, alimentadas. E Deus, Ele abençoa você em todas as áreas da sua vida, para você ser abençoado naquilo que você precisa. Glória a Deus. E ele diz, não me faltará nada. Não me faltará nada, não é uma conversa de fé, não se trata de pensamento positivo, trata-se de uma conclusão jurídica baseada em relacionamento. A carência é a prova de estar desconectado da fonte de suprimento. Quando a liderança é rejeitada, quando as pessoas não servem a Deus, as pessoas passam a viver correndo atrás de recursos. Mas quando a liderança é aceita, quando alguém aceita nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, os recursos são atraídos automaticamente, porque Jesus vai abençoar, porque Jesus é fiel. O segredo aqui é simples, mas é revolucionário. A carência não resolve pedido, mas isso resolve alinhando corretamente você à vontade de Deus. A provisão não responde ao desespero, responde a comandos. É Deus que abençoa, é Deus que abre as portas, é Deus que opera milagres, maravilhas, glória a Deus. Muitas pessoas oram por bênçãos, enquanto resistem à liderança de Deus, à vontade de Deus, ao querer de Deus. Por que eu falo de liderança? Porque esse salmo é escrito por Davi. Davi era o líder das ovelhas, trazendo para a comparação nossa, nós somos as ovelhas, e Deus é o nosso Pai Santo e Eterno. Então, o exemplo de Davi com as ovelhas, eu trago para nós através do Salmo 23. Glória a Deus. Muita gente resiste a Deus, não quer servir a Deus. Eles oram, mas não servem a Deus. Eles querem a mão de Deus, mas não servem a Deus. Eles querem a mão de Deus sobre eles, mas não estão sob o domínio de Deus, porque não aceitaram nosso Senhor Salvador Jesus Cristo como o Salvador das suas vidas. Mas quando aceita, a mão de Deus estará sobre eles, sobre as pessoas que não servem. Não se pode separar a provisão da governança. O pastor não responde aos gritos. Ele responde à sensação de propriedade. Assim era Davi com as ovelhas. Por isso que o salmo não começa com o Senhor me dá, mas com o Senhor é. A identidade vem antes da oferta. Ele não diz o Senhor me dá, o Senhor é. Quando você sabe quem é na tua vida, se Deus é contigo, você sabe o que esperar de Deus. Deus só tem o melhor para você. É por isso que o Salmo 23 não foi escrito de baixo para cima, do vale para cima. Glória a Deus. Davi, glória a Deus, era um pastor de ovelha e tratava das ovelhas. Glória a Deus. Deus, ele torna-se pastor daqueles que o servem. Ele é o meu pastor e nada me falta. Isso muda tudo. A necessidade não é o requisito para fornecimento de assistência. Quando você pertence ao céu, ao reino de Deus, glória a Deus, você não vai funcionar com base em gestão de crises, porque no céu não tem crise. Você vai funcionar com base no alinhamento sobre aquilo que você quer que Deus faça na sua vida. Glória a Deus. Existem pensamentos hoje no mundo modernos sobre pessoas que encontram dificuldades. Pessoas são condicionadas a acreditar que a prosperidade vem do trabalho árduo, de conexões, da inteligência ou da luta. Mas tudo vem da vontade de Deus, da forma como Deus trata e trabalha diferente em cada vida. O Salmo ensina um princípio superior. A fonte determina a oferta. As ovelhas não criam o pasto, elas entendem os padrões climáticos ou as condições do solo. Glória a Deus. A única responsabilidade sua é seguir o pastor, que sabe onde estão os pastos verdejantes. Você tem que seguir a Deus, servir a Deus, através do nosso Salvador Jesus Cristo, que Deus sabe onde está tudo o que precisa para suprir as tuas necessidades. Glória a Deus. Entenda, olha, quando as ovelhas se afastam, ela tenta sobreviver por conta própria. Sai da presença de Deus, é autodestruição. Não chega a lugar nenhum, mas está vivendo e servindo a Deus, é tudo na vida, e tem a salvação eterna da alma. Então as ovelhas expõem ao perigo e à escassez quando ela sai da presença do pastor. A independência,
Aparenta ser uma força, mas muitas vezes é a raiz da carência. É por isso que muitas pessoas trabalham mais, mas têm menos paz. Eles são produtivos, mas ansiosos, ocupados, mas vazios. Eles têm renda, mas não têm descanso. Por quê? Porque eles estão atuando fora do pastoreio, fora da presença de Deus. O Salmo 23 revela algo poderoso, que o descanso, a provisão e a segurança não são recompensas pelo esgotamento. São direitos de alinhamento. Quando o Senhor realmente governa as suas decisões, seu tempo, sua direção, a ansiedade perde a justificativa, porque você vai viver confiando em Deus. É natural você ter momentos de ansiedade, mas a confiança em Deus faz você superar esses momentos. Glória a Deus. Este é um ponto crucial que também revela que o Salmo 23 não está condicionado às circunstâncias. Não diz, ó Senhor, meu pastor, quando a vida é fácil. Não diz. Ele fala de uma realidade imutável. O pastoreio não muda em tempos de seca, é o perigo. Na verdade, o pastor se torna ainda mais importante quando os recursos parecem escassos. E ele é sempre importante. A confiança da ovelha não está no campo, mas no pastor. É por isso que este salmo funciona nos vales, não apenas nos pastos verdejantes. A maioria das pessoas lê o Salmo 23 perguntando, Deus proverá para mim? Mas a pergunta mais pertinente é, estou realmente servindo a Deus? Estou fazendo a vontade de Deus? Porque através disso é que a provisão chega. Porque a provisão segue a vontade do dono do céu, da terra e do universo. Da mesma forma que a sombra segue a substância. Você não persegue a sombra, você persegue próximo da fonte onde a substância está. No momento em que você serve a Deus, é estabelecido algo na sua vida, as bênçãos de Deus, elas vêm em sequências de uma forma legal. O segredo que a maioria das pessoas desconhece, o Salmo 23 não trata de convencer a Deus a cuidar de você. Trata de reconhecer que uma vez que você pertence a Deus, serve a Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele cuidará de você. Que, glória a Deus, todo pastor tem responsabilidade com as ovelhas e Deus tem responsabilidade com você. Quando você para de se esforçar para controlar os resultados e começa a se submeter à orientação de Deus, à vontade de Deus, a provisão se torna natural na sua vida. A paz se torna algo normal e o medo se torna necessário. Quando o Senhor é verdadeiramente o seu pastor, você não vive se perguntando o que vai acontecer com você. Você vive sabendo que seu pastor, que é Deus, o guiará sobre toda a vida, ele o abençoará e que a vida é um sustento. Glória a Deus. Quando o Salmo 23 declara que o Senhor é o meu pastor, ele revela mais do que apenas cuidado. É revelar a identidade, glória a Deus, de Deus, do amor de Deus sobre a sua vida. Um dos segredos do Salmo 23 é que a maioria das pessoas desconhece. Eles lêem o Salmo para saber o que Deus fará, mas ignoram o que o Salmo diz sobre eles. Aceitar o Senhor Jesus é tudo na vida. As pessoas não aceitam a Deus como seu Pai Santo e Eterno, Jesus como seu Salvador. Eles buscam respostas onde eles não servem a Deus. Deus é poderoso, é maravilhoso, é misericordioso, mas o bom é servir a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. As pessoas que não servem a Deus vivem em momentos de desconforto durante toda a vida. Glória a Deus. Obcecadas para ser algo, mas só somos o que Deus permite nós sermos. Glória a Deus. Declara a independência do céu, como Adão declarou, é destruição de vida. Sirva ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele tem autodireção para a sua vida. Glória a Deus. A porta de entrada da transformação é importante. Glória a Deus. Quando uma ovelha entra em um ambiente que o seu pastor está, ele já estará em um ambiente de segurança e de cuidado do pastor. Glória a Deus. E ela é conduzida a um ambiente de milagre, a um ambiente de vitórias. Glória a Deus. Glória a Deus. As ovelhas foram feitas para seguir. Elas não possuem defesas fortes, visão aguçada ou capacidade de sobreviver sozinhas por muito tempo. Glória a Deus. E a ovelha é você. Eu falo de você aqui quando eu falo ovelha. E trago comparação para a ovelha como Davi era o pastor. Glória a Deus. A força não reside à autossuficiência. Glória a Deus. Portanto, a identidade não se resume ao que você pode fazer sozinho. Tem a ver com o que você se conecta. E estar conectado com Deus é importante.
As ovelhas que estavam perto da vila estavam sob os cuidados de Davi. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando você interpreta mal a identidade, você desperdiça energia. As ovelhas, ela viu Davi como seu pastor. E Davi cuidava delas. Muitas pessoas andam exaustas na vida. Não porque a vida seja difícil, mas porque estão tentando viver fora daquilo para o qual foram criados. Viver para aquilo ao qual é criado é importante. Eu sempre falo isso em outros vídeos meus. Estar na presença de Deus é tudo na vida. Porque Ele sabe porque Ele te criou, porque você nasceu, qual a sua missão de vida na terra, o que Ele tem na tua vida. Então, quando você está na direção de Deus, a sua vida se torna tudo através do poder de Deus na sua vida. Quando você sai da terra, vai para o céu de glórias. Isso é tudo na vida. Glória a Deus. O Salmo 23 começa com a liderança de Davi, glória a Deus, sobre as ovelhas. Glória a Deus. E trazendo para o nosso Deus, que é falando sobre o nosso Deus, Deus é tudo na vida. Glória a Deus. Ele não diz que o Senhor é meu ajudador, ou que o Senhor é meu salvador, porque diz é o salvador, ou mesmo que o Senhor é o meu provedor. Glória a Deus, porque Ele é o provedor. Ele diz algo interessante. Ele diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele fala de tudo. Glória a Deus. Se Deus é o teu pastor, a salvação é garantida, a provisão é garantida, a bênção, o milagre, a proteção é garantida na tua vida. O pastor define movimento, tempo, limites e propósito. Ao aceitar esse papel, você também aceita que a sua vida não lhe pertence. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você servir a Deus, entenda que a sua vida pertence a Deus. E essa é uma verdade que liberta as pessoas daquilo que elas não entendem e que não possuem. Você não precisa sustentar. Glória a Deus. É Deus que te sustenta. Glória a Deus. Porque Deus é tudo. A administração responsável traz paz. A maioria das pessoas vive em confusão de identidade. Eles veem como o dono de suas vidas, suas carreiras, seus futuros e até mesmo de toda a sua vida, dos seus destinos naturais, humanos, onde eles querem chegar. Essa mentalidade gera medo, porque os donos se preocupam com a possibilidade de perca, mas as ovelhas não se preocupam com o amanhã. Aqueles que servem a Deus, eles não são descuidados, eles têm confiança em Deus, glória a Deus, como as ovelhas tinham confiança na liderança de Davi. Quando você entende, trazendo essa comparação simples, porque Deus é acima de tudo, quando você entende que a sua vida governa você mesmo, ela é governada por regras, você para de viver em modo de pânico. E em primeiro lugar, quando você entende que Deus que controla a sua vida, você vai viver em paz. O medo é frequentemente o sintoma de uma identidade esquecida. Essa identidade também explica porque a orientação importa mais do que a velocidade. As ovelhas que correm à frente do pastor não chegam mais rápido, elas chegam expostas. Muitas pessoas estão à frente em termos de sucesso, mas atrasadas em termos de alinhamento. Eles têm conquistas, mas não têm direção. Estão em movimento, mas não têm significado. O Salmo 23 revela que progresso em orientação não é avanço, é deriva. Glória a Deus. É como um barco à deriva, sem um rumo, sem um caminho certo. Glória a Deus. Ele está a se mover, mas não rapidamente. Ele está funcionando, mas não corretamente. A expressão meu pastor é profundamente pessoal. Não diz um pastor ou um pastor de outros, que é algo relacional, não institucional. Isso não significa que a identidade não é herdada da cultura, da família ou do ambiente recebido através do relacionamento. Quando as pessoas não sabem quem as lidera, elas deixam que o mundo as nomeie. Isso é terrível para a vida. Quando você não está servindo a Deus, glória a Deus, você vai entrar em ambientes pecaminosos. Porque você não está na vontade, no querer de Deus. Glória a Deus. Quando o mundo lhe dá um nome, ele define pelo seu desempenho, aparência e resultados. Mas quando Deus lhe dá um nome, seu valor já está estabelecido antes de você produzir qualquer coisa. É por isso que a rejeição dói tão profundamente para muitas pessoas. Elas estão tentando ser validadas por vozes que nunca deveriam ter os liderado. Ovelhas que dão ouvido a estranhos se perdem. A confusão de identidade sempre leva à confiança mal depositada. Mas quando a voz do pastor se torna familiar, outras vozes perdem sua autoridade. Ouça só a voz de Deus. A direção fica mais clara quando você ouve a voz de Deus. As decisões mais simples e as distrações mais fáceis de reconhecer, glória a Deus, na vida, essas distrações vêm contra você. Mas quando você sabe que as distrações são coisas para tirar do foco, e você olha para Deus, você segue confiante sempre.
Glória a Deus. A identidade também determina o comportamento. As ovelhas não competem entre si, elas seguem juntas. Se você chegar em um pasto de ovelhas, elas vão seguir juntas. A comparação é um sinal de liderança esquecida. Quando você sabe que está sendo guiado, para de comparar sua vida com o caminho de outra pessoa. O pastor, glória a Deus, aquele que serve a Deus, não conduz você de uma forma estranha, mas de uma forma perfeita. E o pastor de ovelhas, trazendo para Davi, ele não conduz todas as ovelhas da mesma maneira e no mesmo ritmo. Ele lidera de acordo com o propósito. E é assim que Deus lidera você, como servo dele, de acordo com o propósito e o plano que ele tem na tua vida. A inveja desaparece quando a identidade está segura. As pessoas se levantam, mas elas caem, porque Deus está contigo. Outra verdade poderosa aqui é que as ovelhas são conduzidas por um motivo. O pastor tem uma agenda maior do que o conforto das ovelhas. E ele está levando-as para algum lugar. Isso significa que a sua vida não é aleatória. Seus passos não são acidentais. Mesmo quando o caminho não faz sentido, a liderança ainda tem uma intenção. Ao confiar na sua identidade, você consegue atravessar a incerteza sem perder a confiança. A maioria das pessoas diz confiar em Deus, mas suas decisões diárias revelam quem elas acreditam ser. Se você se enxergar como o dono do negócio, você forçará resultados e apressará o processo e resistirá às correções. Glória a Deus. Mas se você se enxergar como alguém que recebe orientação, que espera em Deus, você ouvirá e se adaptará ao modo e à vontade da obediência a Deus na sua vida. Comparação que as ovelhas têm com o pastor, ela ouvir aquilo que o pastor determina para onde elas vão. E a cooperação nasce da confiança. Glória a Deus, isso é um ponto muito crucial. Glória a Deus. O Salmo 23 não lhe dá poder de controlar a sua vida. Ele está convidando você a ser guiado. A maior liberdade não é a independência, é alinhamento. Quando você sabe quem você é e quem te lidera, se você serve a Deus, Deus que lidera a sua vida, a confusão desaparece, a pressão diminui e a clareza substitui o caos. Quando Deus é verdadeiramente o seu pastor, quando Deus é contigo, a sua identidade deixa de ser frágil. Você não precisa provar nada a ninguém. Se proteger ou se autopromover, você é guiado a uma vida bem vivida e abençoada e segura, porque Deus está contigo. Um ponto-chave oculto no Salmo 23 é algo profundo. Uma das verdades mais negligenciadas é o fornecimento que segue a atribuição. A maioria das pessoas compreende mal a natureza da provisão de Deus, porque a vê como algo aleatório ou reativa, uma recompensa pela oração, uma bênção para a necessidade ou um milagre em tempos de desespero. Mas o Salmo 23 nos ensina um princípio muito profundo. A provisão de Deus é estratégica, é intencional e é conectada à missão que Ele lhe confiou para você viver, o propósito que Deus tem com a tua vida. Não se pode separar a oferta da finalidade. Quando Davi escreve o Salmo 23, ele diz, me faz repousar em pastos verdejantes. Ele não está simplesmente escrevendo o conforto. Ele está revelando que o atendimento é um resultado e o posicionamento correto com Deus. Pasto verdejante, glória a Deus, simboliza ambientes onde o destino, a vida é cultivada sobre cuidados do pastor com as ovelhas. São ambientes de crescimento, ambientes de paz, de cuidado do pastor com a ovelha. As ovelhas só prosperam onde o pastor as conduz. Um pasto não alimenta. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É o pastor que leva as ovelhas para o ambiente do pasto. Glória a Deus. Suas bênçãos. Glória a Deus. Que vem ao teu caminho. É Deus que está te abençoando. Glória a Deus. Você precisa estar sendo guiado na direção certa sobre a vontade de Deus para a sua vida, para Ele te abençoar. A provisão de Deus está sempre aliada com o plano que Deus tem para você, que Ele tem na sua vida. Tentar agir fora desse plano geralmente resulta em dificuldades, insatisfação e carência. É por isso que muitas pessoas experimentam períodos temporários de prosperidade, mas nunca alcançam a abundância duradoura. Eles estão em busca de oportunidades sem entender que a oportunidade sem responsabilidade gera exaustão. Glória a Deus.
não sucesso. Provisão não é uma dádiva aleatória, é um recurso estratégico fornecido para permitir que você alcance seu objetivo. O pastor não distribui bênçãos indiscriminadamente, ele abençoa a todos. Cada ato de provisão é intencional, ele sabe como trabalhar em cada vida. Cada planejamento para posicioná-lo, você, onde Deus quer te levar e possa realizar. As passagens verdejantes não existem em todo lugar. Deus trabalha diferente em cada vida, glória a Deus. Existe onde o alinhamento, glória a Deus, encontra a preparação. Deus te abençoa primeiro, te prepara para você receber as bênçãos dele. Observe algo interessante, que o Salmos 23, ele continua dizendo, Davi, ele me guia para junto das águas tranquilas. As águas tranquilas são calmas, controladas e previsíveis. São lugares onde a vida pode ser restaurada, onde o crescimento pode ocorrer e a clareza pode surgir. Provisão não se trata apenas do que é fornecido, trata-se do ambiente em que a provisão é recebida. Uma pessoa pode receber recurso, mas fracassar porque é colocada em meio à turbulência, confusão ou oposição. Deus te ama, Deus, glória a Deus, te posiciona cuidadosamente para que seus recursos sejam poderosos, maximizados na sua vida, para você fazer tudo o que Ele quer na sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Seguir a vontade de Deus, fazer a orientação de Deus, é tudo na vida. Glória a Deus, glória a Deus. É a porta de entrada para a eficácia, para a bênção, para o milagre na sua vida. Compreender que a provisão segue a tarefa, muda a maneira como você vê as dificuldades. A tarefa é o que Deus tem na tua vida e sobre o que você tem que fazer sobre a sua vida. Porque nós viemos ao mundo para fazer algo nessa vida. E Deus sabe qual a missão de vida que temos. Entender essa missão facilita a vida. Falo sempre isso em muitos vídeos que eu faço. Glória a Deus. As sombras dos desafios não são punições ou sinais de negligência. São zonas de preparação, espaços onde liderança, disciplina e resiliência são desenvolvidas. A provisão de Deus nem sempre impede a dificuldade, ela o capacita a concluir sua tarefa através dela. Muitas pessoas clamam por provisão sem considerar a preparação que acompanha. Elas querem a recompensa sem a jornada. O Salmo 23 ensina que, glória a Deus, posicionamento e preparação são inseparáveis da provisão. O pastor guia as ovelhas antes de prover, mas uma camada dessa verdade, como se vê na linha, restaura a minha alma. Restauração não se trata apenas de retornar ao conforto. Trata-se de alinhamento com o propósito. Quando você está fora do caminho de Deus, até mesmo as bênçãos parecem pesadas ou insuficientes. A provisão que não corresponde à missão torna-se um fardo porque a alma está desconectada da intenção do que Deus quer para a tua vida. Glória a Deus. A restauração de Deus é estratégica. Ela reconecta sua energia, paixão e foco e missão, garantindo que os recursos que Ele lhe dá produzir frutos e não desperdício. Os caminhos da retidão ilustram ainda mais esse princípio. Retidão, nesse contexto, é o posicionamento correto, não meramente a perfeição moral. A provisão de Deus flui com mais eficácia quando você está no caminho que Ele o designou, o caminho que Deus quer que você siga. A tentação de acelerar as bênçãos fora do seu caminho geralmente leva à frustração. Glória a Deus. A má administração, a decepção. O Salmo 23 é claro, provisão segue o alinhamento. Se você quer abundância duradoura, primeiro precisa aceitar a orientação que conduz ao caminho do propósito. As implicações dessa verdade são transformadoras. Pessoas que oram por prosperidade sem buscar a direção de Deus, muitas vezes se veem trabalhando mais e conquistando menos. Elas estão buscando provisão sem missão. Por outro lado, aqueles que priorizam a orientação, a obediência, o propósito e a vontade de Deus leva a provisão natural. Porque a provisão natural vem sem esforço, porque ela é planejada por Deus. Ela é feita por Deus para a sua vida. Glória a Deus. E ela é planejada para atender às demandas da missão que lhes foi dada na vida. Os passos verdejantes, as águas tranquilas, a mesa preparada, tudo isso comprova que a provisão nunca é acidental, ela é deliberada, calculada, designada. Glória a Deus. Este princípio aborda uma das maiores concepções errôneas sobre a fé. Muitos acreditam que a provisão depende apenas do esforço ou de orar para tentar convencer a Deus a dar
mais. E Deus tem um limite e um teto para cada um nessa terra. Uns dá mais, outros dá menos, mas eles amam a todos. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio para dar a vida por nós na cruz do Calvário para a salvação da nossa alma. Foi por isso que ele veio. Glória a Deus. Para que eu aceite como muito suficiente Salvador da sua vida, através da sua morte e cruz. Mas Deus também abençoa aqui na terra. E Ele quer obediência, quer fidelidade a Ele. E quer que você siga o plano que Ele tem para a sua vida. Isso é importante na vida. O Salmo 23 ensina que relacionamento é alinhamento. E o alinhamento precede os recursos. Quando você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, sob a vontade de Deus, o querer de Deus, a liderança de Deus para a sua vida, a provisão é inevitável. Ela não é conquistada por desespero, glória a Deus. Ela é liberada por Deus, por um propósito, uma missão que Deus tem na tua vida. Esse é o poder de compreender que a provisão segue designação. Ela transforma a espera em confiança, a luta em obediência e o desejo em destino. O segredo que a maioria das pessoas não percebe no Salmo 23 é que as bênçãos de Deus não são atos aleatórios de bondade. Porque Deus é bom, Ele é fiel. Só o fato de Deus querer abençoar, nos amar e dar o melhor que Ele tem por nós, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por nós na cruz do Calvário, é a maior bondade que existe na terra. Mas Ele não abençoa apenas pelo amor, pela bondade que Ele tem a nós. Glória a Deus. Ele nos abençoa porque Ele quer sempre nós felizes, bem abençoados na sua presença, sob a sua proteção. Então Ele nos abençoa com essas bênçãos calculadas, intencionais e planejadas, para cumprir uma missão de vida em nós, sobre o que Ele tem com nós. Quando você entende isso, você não corre mais atrás de coisas que não lhe pertencem, você não cobiça mais o sucesso dos outros, você se concentra no seu caminho, no seu alinhamento e na sua missão. E quando você faz isso, a provisão flui naturalmente, porque sempre acompanha a vida, glória a Deus, guiada por um propósito de Deus na sua vida. Descanso, orientação e restauração são coisas maravilhosas na sua vida. Esses direitos naturais daqueles que submetem à vontade de Deus. E Deus te abençoa, acalma a tua alma e cuida de você e de toda a sua família, daqueles sobre quem você ora. Esta é uma verdade que a maioria das pessoas ignora. É que um dos segredos, glória a Deus, mais poderosos escondido no Salmo 23, muitos leem este salmo pensando que o descanso vem depois da luta, que a paz vem depois, glória a Deus, de conquistá-la. O que é a restauração? Concebida apenas aos merecedores? Mas a realidade é outra. Deus abençoa quem Ele quer, como Ele quiser, da vontade que Ele quer em cada vida. Glória a Deus. Existem bênçãos que são condicionais e bênçãos que Deus vai cumprir, porque Ele é fiel na sua palavra. Mas não é garantia de salvação. Mas se via Deus, Ele abençoa e leva para o céu de glórias. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, se alinhar com a vontade de Deus é tudo. Se alinhar com o pastor, nosso Deus Pai Santo e Eterno, nós somos as ovelhas. Ele é o nosso pastor, de uma forma voluntariamente, é tudo na vida. Através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Servir a Ele, glória a Deus. Glória a Deus. Haverá momentos em que você vai reconhecer que a vontade de Deus é tudo na sua vida. Glória a Deus. E esses momentos têm que ser momentos para sempre. Pessoas que servem a Deus, confiando em Deus, elas sabem que Deus é tudo nas suas vidas. E os que não servem não entendem. Mas a partir do momento que ele passa a entender, esse momento tem que ser durante toda a vida. Deus vai abençoar, lhe dará descanso, orientação. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele vai garantir vitórias na sua vida, milagres para te abençoar, para o nome dele ser glorificado. Me guia sobre as águas tranquilas. Me deita em pastos verdejantes. Pastos verdejantes, isso não é uma sugestão, é uma declaração de autoridade. O pastor garante ativamente, glória a Deus, que há descanso para a ovelha, que ela se alimenta, ela tem que descansar para recuperar as forças. As ovelhas não se deitam porque são fortes, elas se deitam porque, glória a Deus, o pastor ordena. Isso nos ensina que o verdadeiro descanso não se encontra no esforço humano ou na autogestão, encontra-se na submissão à governança de Deus sobre a sua vida. A maioria das pessoas luta para descansar porque não confia naquele que as guia. Tentam fabricar paz através do desempenho, mas o verdadeiro descanso é uma dádiva que vem da confiança, não do trabalho. A ideia de orientação é igualmente mal compreendida. Muitos veem a orientação como algo opcional, como um bom extra, para quando as coisas ficam difíceis, mas o Salmo enfatiza que o pastor guia a ovelha e ela não tropeça. Glória a Deus, nos passos nem encontra água por acaso. Ela é guiada intencionalmente. Da mesma forma, na vida, a orientação de Deus para a sua vida não é conveniência, é um direito, é uma perspectiva para aqueles que pertencem a Deus. Quando
nós submetemos a Deus, não vagamos mais sem rumo, em busca de direção. Os caminhos são desobstruídos, as decisões são esclarecidas e as oportunidades são posicionadas de acordo com o plano de Deus para a sua vida, que é um plano muito maior de Deus para a sua vida, que além do que você pensa ou imagina, maior do que a compreensão humana. A orientação de Deus garante que os nossos passos sejam intencionais, mesmo quando as circunstâncias parecem confusas ou opressivas. A restauração é outro aspecto que muitos ignoram. O Salmo 23 diz: Ele restaura a minha alma. A restauração não é temporária. A restauração é o retorno à plenitude, é o alinhamento com o propósito original de cada um. A vida é repleta de experiências que nos esgotam, ferem ou desviam do caminho, mas a restauração não depende da capacidade humana, mas sim de Deus. Ela não depende de recuperação, mas sim de Deus. Ela é um resultado natural de estar sobre o cuidado de Deus para a sua vida, sobre o comando de Deus para a sua vida, o querer de Deus para a sua vida. Quando você está alinhado com o pastor, quando você está alinhado com Deus, sua alma é renovada, sua força é revigorada e seu foco é recalibrado. A restauração não é uma recompensa pela resistência, é um direito dos obedientes. Glória a Deus. Essa compreensão reformula completamente a luta. Vales, tempestades, desafios não são mais sinais de punição ou negligência. Há oportunidades, glória a Deus, para Deus te abençoar e te mostrar mais sobre você. Glória a Deus, glória a Deus. Deus sempre vai te guiar e te abençoar se você servir a Ele. Ele demonstra esse cuidado com você. Ele guia você com precisão, glória a Deus. E quando você serve a Deus, está firme com Deus, Ele traz aprofundamento sobre a sua vida, no caminho que você deve andar. Glória a Deus. Mesmo nas passagens mais sombrias, Deus cuidará de você, sempre. Ele estará presente, guiando, corrigindo, providenciando, glória a Deus. Descanso, orientação, restauração, glória a Deus para a sua vida. Descanso e orientação vem de desempenho, se você servir a Deus, e da confiança e da submissão sobre você estar no querer e na vontade de Deus para a tua vida, glória a Deus. Muitas pessoas vivem exaustas porque, glória a Deus, não aceitam esse princípio. Trabalham incansavelmente, acreditando que a provisão, paz, restauração só vem depois de alcançar o sucesso. Mas a verdade é que descanso e restauração são pré-condições para um sucesso efetivo. Uma ovelha que é cansada demais para seguir, o ser humano se perderá. O ser humano é exausto demais para alinhar-se com o descanso. Ele vai ficar cansado se ele não serve a Deus. Mas Deus garante descanso para a sua vida. Ele traz clareza para a sua vida. Ele te coloca em um ambiente de foco, de compreensão sobre o que você é. E onde você deve parar e descansar e seguir em frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus trabalha contigo com muito amor, com muito cuidado. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele transforma, glória a Deus, a sua vida em algo poderoso, maravilhoso, quando você está submetido à sua vontade. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele transforma você em algo que você nunca pensou que seria, porque Ele é Deus. Glória a Deus. Ele muda você de ambiente todos os dias. Ele te tira de uma mesma condição diferente para levar para uma condição melhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não vive mais com ansiedade de sobrevivência, realização ou aceitação. No momento em que você aceita, glória a Deus, a vontade de Deus para a sua vida, você recebe proteção, provisão, restauração automática. Seu foco muda do que você deve fazer para como você reage àquilo. O descanso não é mais um luxo, é o seu ambiente. A orientação não é mais opcional, é o seu mapa. A restauração não é, glória a Deus, mais uma esperança, é a sua herança. O princípio, glória a Deus, da bênção inerente também ensina paciência e confiança. As ovelhas não correm atrás do pastor, elas o seguem. O descanso não é instantâneo para aqueles que se recusam a se aliar, mas para aqueles que submetem. A provisão, glória a Deus, é inevitável. A orientação se revela e à medida que você permanece em sintonia com Deus, e a restauração ocorre quando você permite que seu espírito seja guiado por Deus, em vez de forçar resultados por meio do esforço humano, e você cria uma mentalidade transformadora, não apenas para experiências individuais, mas sim para trajetórias sobre o caminho que você vai passar. Você vai viver alinhado com a liderança e a vontade de Deus para a sua vida. E Deus vai garantir que cada estação que você passar, glória a Deus, Ele vai te abençoar. Cada desafio, Ele vai te abençoar. Ele vai te dar produtividade. E essa produtividade vai ser significativa e restauradora em áreas da tua vida. Glória a Deus. A lição do Salmo 23 nos mostra de uma forma clara: descanso, orientação, não são prêmios
a serem conquistados são direitos a serem reivindicados por meio da obediência a Deus e da confiança com Deus. A maioria das pessoas, glória a Deus, não percebe isso. Ela se concentra em circunstâncias, mas você tem que se concentrar em servir a Deus e ter um relacionamento com Deus sempre através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A maioria das pessoas vê a vida como uma série de obstáculos em vez de uma jornada sob proteção e cuidado. Glória a Deus. Uma vez compreendido esse segredo, a vida assume um novo ritmo. A confiança em cada passo, paz em cada, glória a Deus, momento e força em cada desafio. Submeter-se a Deus é tudo na vida. Glória a Deus, é tudo na vida. Não é restrição de viver, é libertação para viver. Porque Deus tem tudo para a tua vida. É o caminho para a plenitude. O segredo é para viver uma vida livre do medo, ansiedade, glória a Deus e exaustão. E a razão pela qual o Salmo 23 permanece transformador através dos séculos, há quase 3.000 anos, glória a Deus, como eu falei na apresentação do vídeo, mostra que Deus cuidou de Davi e ele, quando foi trazer a revelação do Salmo 23, mostra ele como pessoa cuidando das ovelhas, que serve para nós como exemplo que Deus é o nosso pastor e nada não vai nos faltar. É uma verdade que a maioria das pessoas não percebe quando lê o Salmo 23. Quando o Salmo 23 diz, glória a Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, temerei nenhum mal. Isso revela um profundo princípio espiritual. Os desafios, as dificuldades e os momentos mais sombrios da vida não têm um propósito de destruí-lo. Eles servem para refiná-lo, protegê-lo e preparar você para o destino que ele está reservado, para uma vida, destino nas minhas palavras, mas para a vida que Deus tem para você, para te abençoar aqui na terra. A maioria das pessoas encara os vales com medo, com incompreensão e resistência, mas aqueles que compreendem o segredo os veem como corredores necessários para um propósito de vida. Glória a Deus. Um vale, por definição, é um lugar baixo, contudo, não é insignificante. É uma rota cuidadosamente orquestrada pelo pastor para conduzi-lo de um nível de maturidade espiritual, mental e emocional para outro ambiente de crescimento na vida. A vida é repleta de circunstâncias que parecem insuportáveis, mas esses momentos não são arbitrários. O pastor conduz as suas ovelhas por lugares baixos, não para puni-los, mas para protegê-los dos perigos. Eles ainda não conseguem navegar sozinhas. Assim como um pastor guia as ovelhas por caminhos escondidos para evitar predadores, Deus guia você nos vales para te guiar, proteger e posicionar você, que é povo dele, para uma missão maior de vida, para um momento maior na sua vida. Esses momentos baixos são estratégicos, não são acidentais. Muitas pessoas temem os vales, porque os interpretam erroneamente como sinais de abandono. Eles veem dificuldade, doenças, a oposição e a suposição de que Deus está ausente ou indiferente são fatores que levam à infelicidade, mas o Salmo 23 revela o oposto. Não temerei mal algum, enfatiza a presença de Deus na vida. Glória a Deus. Não a ausência de perigo. Proteção não é remoção de obstáculos, mas a presença da orientação. O pastor caminha com você na escuridão. O perigo existe, mas a autoridade do pastor garante que ele não poderá lhe causar dano. O medo se torna irrelevante quando a presença substitui a percepção. Os vales também são épocas de preparação. Eles eliminam distrações e ilusões excessivas. É um vale, as zonas de conforto são removidas, a dependência do status pessoal, do apoio mudando é desafiada. O pastor usa esses momentos difíceis para lhe ensinar dependência, obediência, resiliência. Cada aprovação, cada desafio, cada momento. O chá da incerteza é uma oportunidade para internalizar a verdade espiritual, desenvolver o caráter e fortalecer a fé, glória a Deus. O vale é onde o potencial se transforma em propósito, glória a Deus. Muitas pessoas perdem essa verdade porque medem a vida pelo conforto em vez do alinhamento. Glória a Deus. A verdadeira preparação, glória a Deus, muitas vezes vem com desconforto. Glória a Deus. O vale também revela a diferença entre caminhar pela visão e caminhar pela fé em lugares altos. A visão parece clara, o caminho parece óbvio, mas os vales obscurecem a visão e forçam confiança na orientação. As ovelhas não conseguem navegar pelos vales.
apenas por instinto, elas precisam seguir a voz do pastor e você siga a voz de Deus. Da mesma forma, na sua vida, a sua capacidade de avançar em momentos difíceis não depende do que você vê, mas de confiantemente você segue a instrução de Deus para a sua vida. A obediência durante as dificuldades é a marca da maturidade, a evidência de alimento é o caminho para a bênção. Glória a Deus. Há também um aspecto corretivo nos vales. Eles revelam áreas de fraqueza que o conforto pode esconder. Quando a vida é fácil, maus hábitos, decisões ruins e medos ocultos podem passar despercebidos, mas no vale esses problemas vêm à tona. O pastor não abandona a ovelha quando ela vacila, ele corrige, instrui e protege. Os desafios são frequentemente uma recalibração de Deus para a tua vida, garantindo que quando você alcançar o propósito, nível de abundância, seja capaz de administrá-lo com responsabilidade. A preparação tem tanto a ver com o caráter quanto as circunstâncias, glória a Deus. Além disso, o vale demonstra a conexão inseparável entre destemor e fé, glória a Deus. O Salmo 23 não diz: se eu for forte, não temerei mal algum. Glória a Deus. Diz: mesmo que eu caminhe, não temerei mal algum. A ausência de medo não é a ausência de perigo. E o reconhecimento da presença, glória a Deus, de Deus na sua vida é o que faz você perder o medo. O cajado e a vara do pastor são símbolos de correção, orientação e proteção. Oferece a certeza de que mesmo nos lugares mais sombrios, você nunca está sozinho. O vale se torna um campo de provas onde a confiança é testada e refinada. Não é onde a esperança é abandonada, glória a Deus. Compreender esse segredo transforma fundamentalmente a perspectiva de vida. Os desafios deixam de ser interruptos sem sentido e se tornam caminhos com propósito. A oposição deixa de ser um sinal de rejeição e passa a ser uma oportunidade de crescimento. Os vales não são desvios, são entradas para uma vida melhor de aprendizagem sobre a sua vida. Aqueles que compreendem esse princípio emergem das dificuldades mais fortes, mais sábios e mais bem preparados para cumprir sua vocação. Eles não desperdiçam mais energia resistindo ao processo ou ressentindo-se da dificuldade. Em vez disso, abraçam o vale como uma estação necessária sob a subvisão divina sobre a sua vida. Glória a Deus. A preparação, ela alinha você com a sua vida, com o propósito de Deus para a sua vida. A sombra da morte é real, as ameaças são reais, mas a presença do pastor é maior. O Salmo 23 não promete uma vida livre de vales. Glória a Deus. Promete provisão, proteção e direção através deles. O segredo que a maioria das pessoas não percebe é que cada vale é intencionalmente colocado ali. Cada desafio tem um propósito e cada dificuldade é uma oportunidade para crescer em confiança, coragem e obediência a Deus. Reconhecer isso transforma o medo em fé, a fraqueza em força e o sofrimento em preparação para uma vida de influência, abundância, glória a Deus e alinhamento divino. A abundância flui da intimidade e este é tudo na vida. A intimidade com Deus é tudo na vida. Glória a Deus. Outro princípio fundamental na vida, oculto, que está no Salmo 23, que eu estou trazendo aqui através da clareza para você, é que a maioria das pessoas não compreende o Salmo 23. Conclui com uma poderosa promessa: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Isso é maravilhoso. Mas a confirmação não é meramente poética, é uma profunda declaração do resultado de caminhar em alinhamento com Deus. O segredo aqui é: as bênçãos não são aleatórias, a abundância não é acidental. Eles são a consequência natural de um relacionamento íntimo com Deus, com confiança, obediência e fazer toda a vontade de Deus. A maioria das pessoas busca provisão, proteção, sucesso, sem entender que a intimidade com Deus é tudo na vida. É a fonte de tudo, Deus é a fonte de tudo. Glória a Deus. A bondade e a misericórdia são simplesmente, glória a Deus, algo que Deus tem contigo. Glória a Deus. Quando as circunstâncias são favoráveis, ou quando o esforço é suficiente, as pessoas perseguem aqueles que estão em sintonia com Deus. A abundância não é resultado de esforço ou luta desesperada, mas se dá proximidade, assim como a ovelha permanece perto do pastor e busca alinhamento com o pastor, assim como as ovelhas buscavam alinhamento com Davi e seguiam a orientação de Davi, trazendo essa palavra para nós, como servo do Senhor, que Deus é o nosso pastor, temos que estar sempre alinhados com Deus,
Porque Deus nos dá proteção, segurança e paz, provisão e bênçãos por toda a vida e salvação para a alma daqueles que o servem, para nós e para nossos familiares, através do sangue de Jesus. Glória a Deus. Deus tem um cuidado poderoso com nós. Glória a Deus. A pessoa que está firme com Deus, ela anda em garantias. Ela permanece em intimidade com Deus. Ela experimenta a coisa maravilhosa da vida. Glória a Deus. Fluindo de uma maneira que transcende o cálculo humano. É por isso que tantas pessoas lutam na vida. Elas tentam garantir bênçãos sem estabelecer conexão. Concentram-se no visível, dinheiro, status, conquistas, enquanto negligenciam a fonte invisível. Deus é tudo na vida. O Salmo 23 ensina que o que você experimenta na vida é um reflexo da sua posição relacional com Deus, não apenas dos seus esforços. A intimidade com Deus transforma a maneira como percebemos a própria vida. Muitas pessoas veem a vida como uma série de desafios a serem superados, batalhas a serem vencidas ou metas a serem alcançadas. Mas a presença de Deus na vida é tudo na vida. Glória a Deus. Ela é compreendida, de acordo com o Salmo 23, sob uma jornada de proteção e provisão da ovelha com o pastor. Essa intimidade muda a perspectiva. As lutas se tornam oportunidades de crescimento. A oposição se torna uma plataforma para propósito e a provisão flui naturalmente. A pessoa que caminha em íntima sintonia com Deus, Deus abençoa outras áreas da vida. Glória a Deus. Elas fluem porque o relacionamento produz coisas maravilhosas. E este é um segredo fundamental que a maioria das pessoas desconhece sobre o Salmo 23. A abundância, ela não é conquistada, ela é herdada através do relacionamento com Deus. O Salmo 23 também enfatiza a continuidade desse fluxo. Todos os dias da minha vida, a abundância não é algo que vai chegar e vai sumir. Ela vai estar presente todos os dias da vida. Ela é constante. Quando a intimidade é constante, a maioria das pessoas experimenta momentos maravilhosos de bênção, porque a sua conexão está aprofundada e consistente com Deus. Glória a Deus. E muitas pessoas buscam a Deus em momentos de crise, oram apenas em desespero, ou servem apenas quando lhes convém. Mas a intimidade é construída através da presença contínua, da obediência e do alinhamento com Deus. Quanto mais alguém caminha perto de Deus, mais natural se torna habitar na provisão, na paz, no favor. É por isso que o Salmo termina com a promessa de habitar na casa do Senhor. Glória a Deus, salvação da alma. A expressão máxima do alinhamento íntimo, onde a proximidade permanentemente é abundância, intimidade, paz, alegria, felicidade e harmonia com Deus. Que também muda a compreensão sobre aquilo que você não entendia e você passa a entender. Deus é poderoso, Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Ele é um Deus generoso. Aqueles que experimentam a bondade e a misericórdia fluindo naturalmente, não acumulam. Eles se tornam canais. A abundância transbordante continua na sua vida. Ela não deve ser contida, mas compartilhada. A abundância com Deus traz você para um ambiente de você abençoar vidas. A intimidade com Deus é tudo. A intimidade com Deus é algo relacional. Sempre. Glória a Deus. Você tem que viver sempre em intimidade com Deus. Tanto na vertical como na horizontalmente. Em todas as direções, para onde você for, tudo que você fizer, para cima, para baixo, qualquer lugar que você for, declare tudo para Deus e declare a Deus, a sua vida, a sua família, e em tudo consagre a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Tem atos de bondade e influência no mundo, para glorificar o nome de Deus, que são extensões naturais de caminhar perto de Deus, o teu pastor. O Salmo 23 também implica que a abundância nunca é egoísta, ela é relacional. Aqueles que tentam acumular sem conexão, muitas vezes descobrem que a provisão escapa porque não está realizado no alinhamento de Deus. Você abençoa vidas, mas em primeiro lugar, ora a Deus para ele trazer a orientação sobre quais vidas que você deve abençoar. A questão não é você deixar de abençoar, é saber sobre o que Deus quer, sobre quem quer que Deus abençoe. Muitas vezes Deus está tratando com alguém e você não pode colocar a mão, assim como foi com Jonas, mas tem pessoas que você tem que abençoar.
E você tem que ver sempre abençoando vidas, seja em oração, seja em qualquer área de vida. Você vem abençoar para abençoar vidas em todas as áreas da vida. Glória a Deus. Outro aspecto profundo da intimidade com Deus é a confiança, a abundância. Não se pode coexistir com o medo ou com a dúvida. Quanto mais perto alguém está de Deus, mais natural se torna confiar em Deus no seu tempo. Seguir a orientação de Deus, aceitar a correção, a confiança, remove a ansiedade sobre a escassez. E a certeza sobre o medo torna-se relevante. A abundância não é mais medida pelas circunstâncias, mas pela realidade relacional. A bondade e a misericórdia não vêm porque as situações são perfeitas, mas porque Deus te ama, mas porque o alinhamento não está estabelecido. É por isso que muitos leem o Salmo 23, não conseguem experimentar a sua plenitude. Eles se concentram no medo, no controle, na compreensão humana, em vez de cultivar a intimidade com Deus. O teu pastor, e você é a ovelha dele, você que serve a ele. Glória a Deus. A intimidade produz perseverança. A vida é repleta de fases, desafios e abundância. Muitas vezes vem em meio à dificuldade, mas aqueles que permanecem perto de Deus experimentarão o favor de Deus constante em meio à adversidade. A diversidade, a bondade e a misericórdia não são apenas reativas, elas são proativas. Elas vivem com você para sempre. Elas acompanham os fiéis em todas as circunstâncias, proporcionando força, proteção e oportunidade. A intimidade garante que nenhum desafio seja desperdiçado, nenhum revés seja permanente e nenhum vale seja intransponível. Quanto mais se caminha em alinhamento relacional, mais se torna algo natural da sua vida. Experimentar a vida como algo abundante constantemente é para aqueles que servem a Deus. Glória a Deus. Deus traz uma vida segura para você. O segredo do Salmo 23 é, claro, abundância e relacionamento. A bondade e a misericórdia não seguem os distantes, ou desconectados, ou os insuficientes. Glória a Deus. Aqueles que se acham, o que ele se acha autossuficiente. Ele persegue aqueles que vivem em intimidade com Deus, com o pastor. Quando você serve a Deus, intimidade com Deus, vai haver provisão, proteção, favores. Glória a Deus. As influências são consequências naturais de um relacionamento e não apenas do fruto de esforço. Aqueles que compreendem esse princípio deixam de correr atrás da vida. A vida flui para eles. Eles não temem mais escassez. A abundância é inevitável. Eles compreendem que o maior tesouro não é o que recebem, mas com o que caminham. A intimidade com Deus transforma a existência da vida de uma mera sobrevivência a um propósito, uma missão poderosa de vida. Glória a Deus. Da luta, levando para a abundância e da provisão passageira, a eterna fartura de vida eterna no céu para quem serve nosso Salvador Jesus Cristo, como uma fatura de vida sempre aqui na terra. Este é o segredo que a maioria das pessoas desconhece. No entanto, uma vez compreendido, tem o poder de mudar vidas. Porque quando você compreende o Salmo 23 e entende que o Salmo 23 é sobre servir a Deus, amar a Deus sobre tudo e todas as coisas, Deus lhe abençoará, salvará você, sua vida, sua casa. Sua vida será constante, abundante e abençoada em todas as áreas da sua vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guie-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus é grande, é poderoso, Deus é fiel. Que Deus te abençoe você e sua família. Que Deus entre com salvação em você, na sua família, na sua casa. Que Deus salve e batize com o Espírito Santo dele. Entre com salvação em toda a sua família. E quando se você não serve a Deus, se você vier a servir a Deus, as bênçãos do Salmo 23 entrarão na sua vida. É promessa de Deus. Porque Ele cuidará de você, da sua casa, da sua família, hoje e sempre. E depois você irá morar eternamente no céu de glórias. E se você serve a Deus, continue servindo. E leia o Salmo 23. É um salmo muito poderoso para a sua vida. Aceite nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazaré, para você morar eternamente no céu de glórias. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é fiel. Amém!